Entramos agora no tema propriamente dito da aula 4 dessa unidade, onde devemos falar sobre a estimativa ou prazo, ou a duração, ou o trabalho que nós vamos colocar para cada atividade, e com isso e outros recursos, como atributos de calendário e restrições, chegar a começar o desenvolvimento do cronograma. Nós não vamos terminar o cronograma nessa unidade, tendo em vista que outros elementos contribuem para a melhor definição dos prazos, não apenas a estimativa particular das durações. O processo de trabalho continua dentro do nosso fluxo, que foi produzido pelo software Visage, que é um modelador. E agora eu mostro aqui que definir calendários, estimar as durações, são elementos importantes, além das restrições que temos encontradas nas documentações do projeto, para continuar o processo de desenvolvimento dos prazos, dos agendamentos, das condições de tempo do nosso projeto. E aí nós vemos que esses três processos também terminam numa caixa decisória, invocando a formalização e a concordância dos envolvidos se essas informações estão adequadas ou são verídicas. O azul, o processo de trabalho, e essa cor avermelhada é o apoio suportado pela ferramenta. Nós temos ainda, trabalhando com as melhores práticas, 6 técnicas para garantir que nós estamos construindo a definição dos prazos dentro de uma boa prática, de um processo que venha a garantir resultados. Opinião especializada, estimativas análogas e estimativas paramétricas são as mais conhecidas. Mas nós temos também estimativas de 3 pontos, análise de reservas e as curvas de aprendizado. Todas essas atividades de alocação de prazos, definição de prazos, elas poderiam ser precedidas pelas definições dos calendários. Mas nós invertemos intencionalmente aqui a ordem para mostrar os impactos que o calendário tem no nosso cronograma. Partindo para o modelo da aula 4, nós definimos atributos. E esses atributos, como o tema é duração, estimativa de duração, começam a enriquecer a parte gráfica por conta de uma ideia de prazo final, uma vez que nós vamos introduzindo a duração ou prazo em dias ou em horas das quantidades que nós pretendemos fazer em cada uma das atividades. O atributo ou campo é conseguido através do botão direito na coluna e inclusão na tabela dos elementos duration em dias, duration em horas, e sempre o campo remaining, que é o campo restante, remanescente. Os outros campos, actual e cumulative, são utilizados na parte de monitoramento e controle. É importante que fique claro que nós estamos trabalhando sempre com o remanescente, o restante, ou seja, como o planejamento não prevê que nada iniciou, o restante, na verdade, é a definição dos prazos que nós queremos. A duração é colocada de forma direta ou pode ser calculada. Na opinião especializada, o especialista define 12 dias para a montagem da equipe, 10 dias para o planejamento, 25 dias para a demolição do piso. Os marcos não possuem duração. E as hammocks
que são as atividades indiretas, elas terão a sua duração calculada. A ideia de colocar alguma informação será alterada quando o cálculo do agendamento for realizado, com todas as opiniões, com todas as informações e todos os atributos preenchidos. O cálculo vai garantir que a rama vai ter a duração necessária em dias ou em horas para atender às ligações que ela sofre como predecessora. A opinião especializada e a estimativa análoga têm uma semelhança, porque a estimativa análoga prevê que trabalhos que já foram realizados em outros lugares com as mesmas características poderiam definir durações similares e essas durações serem reutilizadas. Então nós temos, por exemplo, montar equipe, que é de planejamento. Em projetos de construção de casa, se for verificado que a montagem de uma equipe normalmente, para esse porte de projeto, leva 12 dias, o lançamento da duração de 12 dias com anotações no campo notas, definindo estimativas por analogias a outros projetos, ajuda a documentar, como também define a previsão de uso de recursos sêniores e equipamentos aprovados. Ainda na estimativa de duração, é importante lembrar que as considerações para a chegada a essa estimativa, quer seja por opinião especializada, quer seja por estimativa análoga, devem ser registradas, pois essa duração de 12 dias está condicionada a essas condições que foram anotadas. Nos próximos passos, com a alocação de recursos, com a definição dos recursos disponíveis, vamos entender melhor por que a necessidade dessas informações. Já a estimativa paramétrica, que é o terceiro elemento como técnica apresentada aqui nesse slide, a estimativa paramétrica ela prevê o uso de referências. Eu fiz então uma outra visão que apresentasse outras colunas que na verdade são campos livres que foram criados. Campos livres, chamado metro quadrado hora, região, época e duração paramétrica. Esses campos trouxeram a oportunidade de nós colocarmos metro quadrado hora seria a produção tabelada da demolição de pisos do tipo do nosso projeto. 1,8 metros quadrados por hora é a capacidade de produção. Esse é um parâmetro, o parâmetro de produção. Porém, nós temos regiões mais difíceis, onde a duração vai ser maior, porque ela é mais difícil, e temos regiões mais fáceis, onde as condições de trabalho, o ambiente de trabalho permite que uma redução seja aplicada à duração. Então, demolição de piso por metro quadrado é um parâmetro, metro quadrado, produção. Pela região é outro parâmetro. A produção varia em função da região e esse multiplicador, através de uma tabela previamente conhecida, que esteja no histórico, nos arquivos organizacionais da empresa, ajuda a definir a época, dependendo do tipo de demolição e do tipo de projeto. A época da demolição
verão, inverno, manhã ou noite, pode trazer um aumento na duração da atividade por conta desse parâmetro escolhido época. Então, temos 3 parâmetros aqui e temos a quantidade a ser produzida aqui. Desculpa, aqui. Quantidade em metros quadrados. Vamos colocar, então, na duração paramétrica, a duração calculada por causa dos parâmetros escolhidos. Vamos calcular e colocar isso numa fórmula. A fórmula a gente consegue através do edit, já vimos isso, fórmula. Nós vamos colocar dentro do campo que nós queremos, que é o campo duração paramétrica, dentro de uma fórmula nova, o campo duração paramétrica, nós vamos colocar que ele será igual à quantidade a ser produzida, e o campo quantidade a ser produzida é um campo que foi renomeado de volume para quantidades, dividido pela capacidade de produção por metro quadrado, que é o primeiro parâmetro que nós definimos. E esse resultado será, a duração encontrada, será multiplicada pelos fatores já conhecidos, os elementos e os parâmetros já conhecidos. Por exemplo, a região afeta a duração, assim como outro elemento criado, a época afeta a duração. Com essa fórmula executada, nós temos a duração paramétrica em função das quantidades a serem produzidas e que diferem do número de horas que foi colocado para cada uma delas por outra técnica, como, por exemplo, estimativa análoga ou referências ou opinião especializada, uma vez que essas informações prevêm de parâmetros confiáveis e seguros. Podemos colocar também o resultado dessa fórmula diretamente no campo Duration Hours. Fórmula. Então, DURPLAN, que é o campo Duration Hours Remaining, será o VOLPLAN, que é a quantidade de volumes a serem produzidos, pela mesma referência. Ao ser executada, a fórmula deve colocar diretamente na duração, sem ter que passar primeiro por um campo auxiliar. Então, a estimativa paramétrica permite a inclusão de diversos parâmetros, provavelmente oriundos de uma experiência e um conhecimento da organização, tabelada ou não, dando uma precisão maior. E, mais uma vez, propriedades, campo notas, temos que definir que a estimativa foi alcançada através do processo de estimativas paramétricas com referências às tabelas que a empresa tem ou que foram utilizadas de alguma fonte confiável. Opinião especializada, estimativa análoga e estimativa paramétrica podem acontecer simultaneamente em um projeto. Não necessariamente o projeto seguir apenas uma das estimativas ou uma das técnicas. É importante lembrar isso aí. A estimativa dos 3 pontos funciona dentro da estimativa PERT. Ela é referenciada a uma metodologia desenvolvida para avaliação, técnica de avaliação e desempenho de planejamento de atividades e que essa ferramenta também suporta no seu cálculo, desde que seja programado para isso. Vamos colocar então aqui um modo 44, só para mostrar isso. O modo 44, Configuration, salvando o modo 44, estimativas por técnicas de avaliação e planejamento de projetos.
tendo os parâmetros não mais metro quadrado, não mais esses parâmetros, nem essa duração paramétrica, e sim a criação de novos campos, que seriam os campos previstos na estimativa paramétrica. Vamos colocar os campos, depois nós vamos partir para as explicações. Duração otimista, numérico. Duração, novo campo. Duração mais provável, numérico. E a duração, novo campo, pessimista, também numérico. Com essas três durações, nós encontraríamos a duração equivalente PERT. Então, mais um campo, duração PERT, numérico também em horas. Vou colocar aqui para ficar bem claro, em horas. Essa duração PERT recebe, por modelagem simplificada matemática, o resultado de uma expressão que envolve as três durações citadas. Então, mais uma vez, fórmula. Definimos uma nova fórmula, onde o campo que nós criamos, chamado duração PERT, receberá a duração otimista mais 4 vezes o peso 4, a duração mais provável, mais peso 1 agora para a duração pessimista. E todo esse conjunto na sua média ponderada 6. Se nós colocássemos aqui a duração otimista para demolir o piso, sendo 180 horas, mais a duração mais provável, mais encontrada, sendo 200, e uma pessimista em condições já encontradas, durações de 230 horas, ou seja, temos um histórico estatístico de duração, encontraríamos, pelo cálculo da duração PERT, alguma coisa na ordem de 201, 202 horas. Esse valor seria transportado para a duração em horas ou, através de uma fórmula direta, colocada diretamente no campo Duration Hours. Então, a ferramenta também suporta a informação das durações tradicionalmente utilizadas para calcular a duração mais provável, a duração de 85% de chance, por conta da história estatística de durações da atividade. Então, a estimativa paramétrica, a estimativa análoga ou, por opinião especializada, informando diretamente e documentando no campo notas, ou a estimativa pela filosofia ou pela metodologia da técnica de revisão e avaliação de programas, que é o PERT, são suportadas pela ferramenta. Vamos ver um pouco do que seria essa história do técnicas de revisão e avaliação de programas e projetos.